Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos com mais um vídeo e mais um livro. E hoje nós teremos o prazer de falar sobre esse autor aqui, o Eça de Queiroz, um autor português, certo? Com esse livro dele aqui, A Cidade e as Serras, a editora Ciranda Cultural. Pronto, ok. Esse livrinho, gente, ele contém é, cento e, 184 páginas, mais 4, mais 4, 184 páginas, mais 4, que são, deixa eu tentar abrir aqui para mostrar para vocês, que é um complemento de leitura. Eu costumo dizer que essas coisas assim extras são os mimos que a editora que as editoras fazem pra gente, nós leitores, com complemento de leitura. Aí sobre o autor, aqui você vai ter um resumo aqui da biografia dele, vai falar sobre o texto e o contexto em que esse texto foi escrito. Tem vai ter aqui uma nota sobre a narrativa, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Nessa penúltima página aqui tem umas questões aqui de vestibular, certo? E na última tem uma reflexão e ação que é bem interessante. Eu não fiz ainda, gente. Não sei se eu vou fazer agora, mas são dicas interessantes. Vou até dar aqui uma dica aqui para vocês do que é que tem nessa reflexão e ação. Eles pedem para a gente pesquisar o período oitocentista, né, já que se foi escrito aí no final do século XIX, é 1800 e alguma coisa aí, né? Oitocentista português, para entender melhor a condição periférica do país. No caso de Portugal, certo? Porque está dizendo aqui, já observamos também as consequências dessa relação na sociedade rural e pré-capitalista como a de Portugal. Porque eu tô aqui, vocês estão vendo aqui que eu tô um pouco meio em dúvida aqui, por que essa dúvida? Porque a história vai ser, eu já vou logo adiantando, vai ser sobre do José Fernandes, que vai ser o nosso narrador da história, certo? E ele a narrativa dele vai ser sobre, não só sobre ele, mas também vai narrar sobre o Jacinto, que ele ao longo da história vai chamar de Meu Príncipe. E essa história ela não vai passar em Portugal, ela vai passar em Paris. O Jacinto, eu diria que ele é o personagem principal. Pelo menos pra mim é o que pareceu que ele era o personagem principal. Não achei o José Fernandes como o personagem principal. E, assim, eles dois são de Paris. O Jacinto, ele vai mais cedo para Paris, ele sai de Portugal para Paris mais cedo. E o José Fernandes vai quando mais velho do que o Jacinto, e sai de Portugal para Paris. E aí eu fiquei meio aqui em dúvida, será que eles estavam pedindo pra gente pesquisar o período oitocentista de Paris ou de português? Mas aí, por via das dúvidas, vê esse período tanto de Portugal como de Paris, certo? E assim, gente, esse livro, pessoal, esse livro aqui, olha, ele é pequenininho, gente, mas ele me deu tanto do trabalho, pessoal, muito trabalho. Por quê? Porque era complicado entender a história. Eu não tive muita dificuldade em entender a história, embora teve sim, como ele aqui também é o meu primeiro contato com a literatura dele, teve assim alguns enganchos, assim, teve até umas coisinhas que eu não entendi, mas no geral eu entendi a história dele, certo? Mas a minha dificuldade, pessoal, é porque ele é muito culto. Ele usou muitas palavras difíceis, quer ver? Eu até coloquei assim, este livro pareceu-me mais um dicionário por causa do mundo de palavras que eu desconhecia. Porque é bem verdade que se você vai ler um autor muito importante, um autor muito bom, um clássico principalmente, é claro que você se você vai ler um livro bom, com certeza você vai se deparar com palavras que você nunca viu antes. Mas ele, gente, ele é demais. Só para vocês terem uma ideia, eu tomei nota
eu sempre procuro tomar nota dos livros que eu tô lendo. E pessoal, só do livro dele eu escrevi mais de 45 palavras. Eu consegui numerar 45 palavras. Depois eu fiquei com preguiça e não numerei mais. Mas foi mais de 45 palavras. E eu acho interessante ter que compartilhar com vocês que a palavra que eu mais gostei, assim, que me marcou, porque foi mais de 45 palavras, mas dessas, mais de 45, uma me marcou e eu achei ela interessante. Eu acho que é porque ela me pareceu muito estranha, talvez é por isso que ela tenha ficado na minha memória, que é a palavra esgroviado, que significa alto e esguio. Tem outros significados, mas para o texto significava isso, né? Alto, esguio. Então foi essa palavra que me marcou, tá certo? Então, a gente vai começar agora a falar sobre um pouco, um resuminho do resuminho que eu peguei aqui da página do texto, do contexto do livro. Esse livro, A Cidade e as Serras, ele foi publicado depois da morte do S. de Queiroz, certo? Em 1901. E ele é um romance realista, e quando eu falo realista, vocês lembram daquele movimento do realismo que aconteceu ali no século XIX, que remonta inexplicitamente ao final do século XIX, com o crescimento populacional das grandes metrópoles no período pós-revolução industrial. E é realmente isso que você vai ver nessa narrativa, nesse romance. Você vai ver uma Paris moderna, certo? Que tem umas partes lá, gente, por ser um romance do século XIX, eu, assim, como sou do século XXI, uma pessoa do século XXI lendo o século XIX, uma pessoa do século XIX, é certo que tem coisas de um século na frente para os séculos para trás, às vezes tem um contraste grande, mas eu achei interessante em perceber que tinha coisas acontecendo em Paris que não diferencia das nossas capitais de hoje, que eu até também fiz uma anotação aqui, que é algo que chama a atenção é que Paris nesse romance, essa de Queiroz já retrata uma Paris barulhenta e muito desenvolvida. Eu já estou começando aqui, eu não comecei nem pela história, já estou falando da Paris, né? Mas tudo bem. Então, essa história, ela vai falar, né? Vai ser narrada, aliás, pelo José Fernandes, que vai ser o nosso narrador. E é importante que a gente diga uma coisa sobre o narrador em primeira pessoa nesse livro, que eu vou até pegar carona aqui já com o nosso livro. Como é importante quando as editoras fazem isso para nós que somos leitores. Diz assim, ó: a narração em primeira pessoa nos impõe uma proximidade com quem produz o discurso, ou seja, com José Fernandes. Nessa medida, temos contato unicamente com a sua visão de mundo. Aí, olha só a dica que eles vão dar pra gente ter cuidado com esse tipo de narrador. A narração em primeira pessoa explora a subjetividade e os pensamentos somente do narrador. Por isso dizemos que ele não é confiável por ser parcial, ou seja, porque essa narrativa é como se assim, eu entendo assim, que essa narrativa, por que ela não é confiável? Porque ela é tendenciosa, ela só é dita pelo ponto de vista dele, do narrador José Fernandes. E tem uma hora que eu nem entrei na história, mas já tô me aprofundando aí no livro, né, gente? Mas vocês vão entender. Tem uma parte lá, gente, que ele vai encontrar lá o amor da vida dele, o Jacinto, que ele tá narrando coisas que acontecem com ele, né, o José Fernandes, e com o Jacinto. Que aí, quando o Jacinto vai encontrar o amor da vida dele, assim, não tem aquele preparo como quando é um romance em terceira pessoa, assim, não tem toda aquela magia que o rapaz encontra a moça e tal, o amor da vida dele. E
E é uma coisa muito brusca. Ele coloca a mulher que o Jacinto vai casar, a mulher da vida do Jacinto, de uma forma muito brusca. É tipo assim, eles se encontram e se casam. Aí você fica, tipo assim, porque quando ele vai encontrar o amor da vida dele, o Jacinto, já é no meio da história, certo? Assim, no meio da história, no meio do livro. Tipo assim, você já leu um bocado, aí você nasce ali uma expectativa que o José Fernandes, ele começa a falar da prima dele, que é a Joaninha, que vai ser o amor da vida do Jacinto, mas de repente ele se encontra e se casa e acabou essa história, né? Aí por isso que o narrador em primeira pessoa, e no caso dele aqui, eu não gostei muito assim dessa parte. Então o livro ele fala, né, do Jacinto. O José Fernandes vai falar umas coisas que acontecem com ele, mas eu entendo, assim, a leitura que eu fiz e que eu vi é que o José Fernandes está contando a história do Jacinto e eu me esqueci de falar sobre o autor, mas qualquer coisa no outro vídeo eu falo, viu, gente? Então, ele vai falar do Jacinto e esse Jacinto, gente, ele é um homem rico, certo? Muito rico, ele é um homem poderoso, certo? E que assim, que na juventude dele, e quando chegar aos 15 minutos eu vou parar o vídeo e a gente começa outro, tá bom? Porque eu nunca gosto que deixe o vídeo muito grande não, tá, pessoal? Eu já repito isso quase todos os vídeos. Então, o Jacinto, ele é um homem poderoso que entra para a faculdade, para a universidade, certo? E esse Jacinto, gente, nessa universidade, ele, como eu falei, ele é um homem rico e tal. Quando ele entra na universidade, ele cria a teoria da felicidade, certo? Que olha só como era essa ideia da teoria da felicidade para o Jacinto, e depois eu vou dar aqui de forma resumida do meu ponto de vista dessa teoria, certo? Ora, nesse tempo Jacinto conceberam uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E por homem civilizado, meu camarada entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os seus mecanismos inventados desde Terâmenes, criador da roda, se torna um magnífico Adão, quase onipotente, quase onisciente e apto, portanto, a recolher dentro de uma sociedade nos limites do progresso, tal como ele se comportava em 1875, todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e de poder. Portanto, para resumir o pensamento aí de Jacinto, a felicidade para ele era isso, ser civilizado. E o que era ser civilizado para Jacinto, pessoal? Era o homem ter riqueza, né? O homem possuir riqueza e tudo. Deixa eu só procurar aqui para vocês, para me dizer bem enxuto esse pensamento aqui, ao meu ver. Bem rapidinho, gente, bem rapidinho. Bem rapidinho. Então eu coloquei aqui, ó. Jacinto, ele acredita que a felicidade está naquilo que a riqueza pode fazer o homem desfrutar. Aí eu coloquei aqui a observação, ao meu ver, porque é isso que eu percebo. Aí como ele diz aqui, o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E ser civilizado para ele era tudo que a riqueza poderia dar e ter todas as parafernálias, né? Ou seja, você tem um dinheiro que a parafernália que a ciência, não é? Que as tecnologias que a ciência ela conseguia produzir, a riqueza podia comprar. Então, esse homem, ele acreditava que esse homem que tem esse dinheiro, que pode comprar o que a ciência produz, não é? Então, esse homem, ele é um ser feliz. Ou seja, quem era pobre, que não tinha acesso aos livros, acesso ao conhecimento, porque também ele vai falar aqui da questão do saber, não é? Porque falam em riqueza já é poder, porque, como eu citei aí, ele também fala de poder, não é verdade?
Então, ou seja, só em ser pobre já era uma infelicidade, pelo que a gente percebe aqui no Jacinto, tá, pessoal? Então, já deu os 15 minutos aqui de vídeo e daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!